eu acho que ali está o coração do bolsonarismo. Tá? Então, hoje, o que essa revelação, esse áudio da irmã, né, do capitão Adriano, ela está falando com uma tia e está dizendo que o Adriano já era uma queima de arquivo. Então, e há outros elementos, eu venho apurando essa história, que precisam fechar vários pontos, e eu vou dizer alguns aqui. Mostram que é o seguinte: o capitão Adriano tem um papel no bolsonarismo que é muito mais relevante do que já se falou até hoje. Ele não é apenas um miliciano ou um chefe da milícia. Na verdade, nem miliciano ele é. Isso precisa ficar claro. Ele é o organizador de um sistema que mantém, de certa forma, a política no Rio de Janeiro. Como assim? O escritório do crime, que ele organizava, que ele era o chefe, presta serviços e tem matadores, que também prestam serviço para milicianos. Mas o escritório do crime é a profissionalização de algo muito antigo no Rio de Janeiro, que é o crime organizado, que as pessoas chamam de bicheiro, como se bicheiro fosse uma coisa menor. O Adriano era ligado a bicheiros, e bicheiros são o centro de poder do Rio de Janeiro. Então, o bolsonarismo, ele tem uma força junto aos bicheiros e tem uma vinculação que é ideológica com milicianos. A força do Queiroz estava em uma região de milícias, mas as milícias, elas são o segundo, elas são um degrau abaixo do poder mesmo, que é do crime organizado. E esse crime organizado está vinculado em toda a política, está estendido, está introduzido na política. Então, a morte do capitão Adriano, de fato, e a morte da Marielle tem a ver com a ação do escritório do crime. Isso está claro já. Agora, não se sabe ainda a motivação e a investigação está capenga, porque não chega até o mandante, porque esse mandante ele é muito poderoso. Então, o Adriano, ele era, como diz a irmã, ele já era um arquivo morto. Quando ele estava foragido, ele nem queria se apresentar, porque ele sabia que ele poderia ser morto. Aí, existem alguns pontos que a gente tem que entender que a morte do capitão Adriano faz parte de outros eventos recentes que procuram esconder algo. Tá? Então, você tem o seguinte: depois que morreu o capitão Adriano, a viúva dele, Júlia Lutufo, ela se casou com uma outra pessoa, que é o empresário do azeite, e esse empresário do azeite, uma vez num grampo, uma pessoa gravou, ele disse que o que ela soubesse do Bolsonaro, se soubesse, ele não deixaria falar. E a delação da Júlia Lutufo, que ela fez para poder ir para Portugal, que ela quer viver lá, ela quer sair do Brasil, ela, na verdade, poupa o Bolsonaro o tempo todo e tenta, de alguma maneira, imputar crimes a pessoas que seriam adversários do próprio Bolsonaro, ou tirar o Bolsonaro do foco, melhor dizer isso, tirar o Bolsonaro do foco. Então você tem o Adriano, que já era uma pessoa que poderia revelar todos os meandros do bolsonarismo, foi morto. A Júlia Lutufo tentou uma delação, essa delação, ao que se sabe, ainda não foi homologada, ela tentou uma delação que não emplacou. E as promotoras que investigavam o caso, duas promotoras, que é o caso Marielle, elas se afastaram do cargo. E eu já tentei falar com ela, muitas pessoas tentaram falar com elas também, e elas não falam, elas têm muito medo. Por quê? Pelo que eu apurei, elas chegaram na estrutura que é muito maior do que milícia. Tem que entender isso. Milícia controla regiões. Tem um poder muito maior, e a milícia ela é tolerada por comandos da polícia e por corrupção. Agora, tem a estrutura maior. E aí que a bicho pega, e aí que o Adriano atuava. Nos dois pontos. Ele aproximou, de fato, a milícia do próprio crime organizado, que é dos próprios bicheiros. E as promotoras teriam descoberto coisas muito pesadas, inclusive de financiamento com dinheiro público de construção. Olha o que eu estou falando, isso é grave, claro que a gente vai continuar apurando. De construção dessas construções que são construídas em áreas invadidas pelos milicianos. Só que ali era, então, um poder já político, viabilizado por quem?
Adriano. Só que o Adriano passou a ser um cara que sabia muito, passou a ser um cara visado, estava com a prisão decretada e passou a ser um homem que não interessava mais a esse esquema, a essa engrenagem. Agora, se for apurar, Gisele, aí vai chegar em gente muito grande. Para você ter uma ideia, havia um relacionamento que o Adriano viabilizou daquele bicheiro, que é o Rogério Andrade, que estava preso, porque acusado, a televisão mostrou, mataram um rival num heliponto lá no Rio de Janeiro. O Rogério foi solto, conseguiu um habeas corpus. Rogério Andrade, com quem o Adriano tinha relação. Quem é que mandou soltar Rogério Andrade? Cássio Nunes. O Cássio, que foi nomeado pelo Bolsonaro. Pouco tempo mandou soltar, o que é raro, o que é difícil. Inclusive, o Cássio não costuma dar muitos habeas corpus. E ele deu, ele concedeu. Então, o que eu quero dizer é que este áudio é um áudio de uma pessoa comentando com tristeza sobre o que aconteceu com o irmão. Tá? Ela comenta com uma tia, depois tem uma outra irmã, a tia liga para uma outra irmã, e elas estão falando de quem era o Adriano, e já sabiam que ele era um arquivo morto, que isto poderia ocorrer. Então, é preciso agora fazer uma investigação pesada. O Ministério Público do Rio de Janeiro, eu vou dizer isso com sinceridade, olha, eu vou dizer isso, mesmo correndo o risco de pessoas não gostarem. Não tem isenção para continuar essa investigação. Nem no caso da Marielle, que está ligada ao escritório do crime, nem a morte dela é a atuação do escritório do crime, e nem agora essa denúncia de que pessoas ganharam até cargos públicos lá no Planalto para poder, enfim, ou silenciar ou estruturar a morte do Adriano. Mas sim, atingiu, eu diria para você o seguinte, que pode ser o coração do bolsonarismo. Tá? Porque essas promotoras, quando elas pediram para se afastar, elas nunca explicaram exatamente a razão, elas se afastaram depois de uma troca do procurador-geral lá de Justiça do Rio de Janeiro. E este procurador-geral, ele foi nomeado pelo governador, e ao que eu apurei, o governador só está no cargo porque houve uma negociação quando caiu o Witzel. Só está no cargo porque o bolsonarismo apoia Flávio Bolsonaro, sobretudo, negociou isso, articulou isso, e a moeda de troca era a nomeação de um procurador que fosse, vamos chamar assim, suave com o bolsonarismo. O bolsonarismo é muito mais que o Bolsonaro e que sustenta a estrutura política do Bolsonaro, que envolve bicheiros, que envolve milicianos e que hoje eles têm uma certa aliança. E o Adriano pode ter sido morto justamente porque passou a ser uma pessoa que sabia demais e estava muito exposta.